Fala, galera! Aqui é a Camila, aluna do Brain Power. Tudo bem? Comecei o vídeo aí com uma brincadeirinha, tentando imitar o André. Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer logo de começo é que o curso é fantástico. É muito bom. Ele é transformador. Bom, logo de cara, o que eu percebi, né, logo lá no início, o que me impactou muito foi essa parte do autoconhecimento, tá? Isso me trouxe uma clareza de quem eu sou que eu nunca nem tinha pensado, nunca nem tinha imaginado passar por esse processo. Bom, já começou lá no teste DISC, né? É um teste que eu nunca tinha feito, eu não conhecia. E quando eu fiz, então, eu fiquei muito na dúvida, né, se eu era o tipo D ou S, né? No teste mesmo, deu diferença de 1 ponto entre uma personalidade e outra. Então eu comecei além de ouvir, né, o vídeo do André falando desses dois tipos de personalidade, eu comecei a analisar mesmo, né, cada item que ele ia falando, né, das qualidades e dos defeitos, né. Enfim, depois de acho que 1 semana enroscada nisso, eu consegui perceber com uma clareza tão grande que na verdade o meu perfil é S. E eu fui me colocando em várias situações ali. Eu falei, gente, que estranho, como em algum momento eu pude achar que eu era D. Não, é o perfil S mesmo, tá? Com bastante características mesmo do perfil S. Bom, enfim, isso foi só o início, né, do curso. E aí no módulo 2 também, né, você começa a fazer aqueles exercícios e isso já começa a te mudar, eu acredito assim, de uma maneira profunda e de uma maneira que não tem mais como você ser aquela pessoa anterior, né? Você, a partir de agora, você se conhece num outro nível, um nível mais profundo, sabe? Então, vou começar a falar aqui de algumas mudanças minhas, né? Uma das coisas que eu percebi que eu nem imaginei que isso fosse também afetar foi a relação com os meus filhos, tá? Houve uma melhora muito grande nessa relação, né? Eles são pequenos, né? Um tem 6, outro tem 3 anos, mas aquela frase que tem em algum momento no curso, que ele fala, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Isso pra mim impactou muito. E eu comecei a perceber que determinadas coisas que eu estava fazendo, não tinha como eu corrigi-los, porque apesar do que eu estava falando, o meu discurso não estava de acordo com o que eu estava fazendo. Então, eu comecei a observar muito isso. E só com essa mudança, eu já achei que melhorou muito meu relacionamento com eles. Muito mais calma, tranquila, observando não só as minhas atitudes relacionadas, né, ao que eu estava sentindo, mas relacionada também à atitude deles. Outra aula para mim que foi muito importante, que eu achei super difícil no início, foi a história do mindset. Na primeira vez que eu ouvi a aula, eu falei, gente, que coisa difícil de fazer. E aí refiz a aula, continuei meio que viajando,
falei, bom, vou tocar pra frente, porque senão eu vou ficar enroscado nesse negócio aqui. E fui pra frente. Mais pra frente do curso, em um determinado momento lá, aconteceu uma situação comigo que eu falei, é isso. É aqui que eu tenho que virar a chavinha. É nesse ponto. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível a críticas. Isso sempre me deixou muito mal. Pra mim, dos pontos ali que o André entra no mindset, pra mim a crítica é o que mais me deixava pra baixo. Então, cada vez que... E aí eu comecei a toda vez que eu recebia algum tipo de crítica, podia ser uma crítica boba, uma coisa simples, até de um familiar, enfim, eu comecei a mudar a maneira de ver aquilo. E isso foi muito legal. Eu achei que fez uma mudança incrível, assim, no meu pensamento, sabe? Bom, falar um pouquinho mais, né, relacionado agora ao meu objetivo, tá, gente? Desde que eu me entendo por gente, eu tenho um problema com peso e eu vou perder peso. Eu não comecei o processo junto com o início do curso, né? Comecei o curso em agosto e comecei a colocar em prática, né? Dar clareza aí pro meu cérebro e colocar em prática o meu plano de ação no finalzinho de setembro, tá? Então tem um mês e uma semana, umas 5 semanas mais ou menos. Bom, de lá pra cá eu perdi 10 quilos e preciso perder mais 35, tá? Parece uma meta bem grande, e né? Mas estamos lá, passinho por passinho, tá, gente? Então já foram eliminados 10 e que venham os outros 35. Gente, eu era uma pessoa sedentária mesmo. Então, quando eu comecei com a atividade física, eu tenho uma bicicletinha ergométrica em casa. Comecei a fazer 15 minutinhos e era um sacrifício tremendo. 15 minutinhos eu já estava, né, por estar muito acima do peso. E foi bem difícil esse início aí dos 15 minutos. Mas, de todas as coisas que eu implementei de novas, a atividade física foi uma que eu fiz 0 exceção para ela. Então eu fiz todos os dias até o dia de hoje, com uma única exceção, o dia que eu tive uma crise de cálculo renal, que eu precisei tomar medicação venosa, enfim, que eu fiquei bem baqueada. Mas no dia seguinte eu já voltei para minha bicicletinha. Então hoje eu faço 50 minutos de bicicleta e posso dizer que nem 0 de sacrifício em relação ao que eram os meus primeiros 15 minutos. Pretendo adicionar novos desafios aí, tá? Além da bicicleta. Então, já descobri um professor de Muay Thai, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Descobri um que mora perto da minha casa, então vou fazer junto com a minha irmã, pra gente poder fazer uma aula com ele particular. Então, tá entre as próximas ações, tá relacionada a isso aí do Muay Thai. Antes de eu começar o curso, eu já vinha estudando sobre a prática de jejum intermitente. Então, quando eu botei em prática, né? Quando eu botei ação nesse objetivo aí de perder os 45 quilos, uma das coisas que eu iniciei junto com a reeducação alimentar foi o jejum intermitente, tá? Então, também já consegui fazer coisas do tipo 40 horas de jejum,
que me fizeram muito bem. Eu tô me sentindo muito bem com esse modelo que eu escolhi, tá? Bom, uma das metas que eu tenho, que eu não sei se... depois eu até gostaria que o André me respondesse. Na verdade, eu quero ser a aluna que mais perdeu o peso do Brain Power, tá? Então, eu quero fazer um vídeo a cada 10 quilos perdidos e mostrando a minha evolução também, tá? Isso pra mim, eu sei que pra muita gente não é uma coisa tão importante, é uma coisa fácil, mas pra mim é um desafio muito grande. Então, eu quero ser essa pessoa, tá bom? Né? Claro, com um prazo aí, né? Não dá pra ser da noite pro dia, mas pra você perder 45, você tem que ter perdido 10 em algum momento, né? Então, estamos no caminho. Bom, gente, o vídeo já tá muito longo, então eu vou encerrar por aqui. Obrigada a todos da comunidade, que são sempre muito presentes, são realmente amigos de crescimento. Muito obrigada ao André, né, por nos proporcionar tudo isso, por dividir com a gente todo esse conhecimento que ele tem. E ainda tenho um caminho aí pela frente no curso, ainda não acabei, tá? E ainda espero mais resultados em outras áreas, tá bom, pessoal? Mais pra frente eu volto a gravar um outro vídeo, tá? Um beijo e até!